Meus amigos da NET em Recife, muitíssimo obrigado pela sua ligação, muitíssimo obrigado pelo apoio de você que nos telefona neste horário no número 8851-8117, 8851-8117. E eu quero agradecer a quantidade de e-mails, de telefonemas, gente ligando à 00:15, fazendo elogios com relação ao programa, dando sugestões e tudo isso. É só também muito simpático. Nós agradecemos e atendemos a todos os telefones de você que nos procure. Você que está em casa nesse minuto, vendo o programa Empresas e Negócios, utilize 8851-8117 à sua disposição. O programa Empresas e Negócios, comemorando o seu 6º ano de atuação na TV pernambucana, só tem, na verdade, que agradecer a todas as pessoas que nos telefonam, que nos abraçam, a muitos amigos e que fazem com que o programa Empresas e Negócios seja um programa dedicado a você, à sociedade pernambucana, ao mundo empresarial pernambucano e todos que interagem na economia pernambucana, nordestina e brasileira. Eu e o Antônio Faria, hoje, estamos recebendo 2 grandes nomes da política pernambucana, do direito pernambucano, mas que interagem diretamente com a sociedade. Você que muitas vezes telefona, fala a respeito de ouvidoria, mas não sabe exatamente o que é a ouvidoria. Você imagina até que a ouvidoria é inócua quando você faz reclamos e que isso não é ouvida. Hoje, graças a Deus, um grupo de profissionais interessados, na verdade, na melhoria do serviço público e privado, faz com que a ouvidoria seja, de verdade, um meio eficaz entre a população e os seus reclamos. E a isso, eu vou convidar você, telespectador, pega um copo d'água, uma Coca-Cola aí, bem geladinha, coloque gelo, porque esse programa para você hoje será imperdível. Muito boa noite, doutor Antônio Faria. Boa noite, Brainer. Imperioso vai ser esse nosso programa de hoje para elucidar para toda a sociedade a importância da ouvidoria. E é uma atitude, uma iniciativa tão importante que nós temos visto ultimamente até as próprias empresas privadas, os entes privados, grandes empresas, obviamente, se utilizando de uma ouvidoria própria, dada a importância desse serviço para a sociedade como um todo. Então, vai ser muito importante esclarecer como forma de ser um multiplicador dessa iniciativa e para a gente realmente entender como é que funciona a ouvidoria. Bom, nós temos aqui no nosso estúdio a doutora Zélia Galvão Martiniano Lins, tá bem? Uma das primeiras, se não for a primeira ouvidora de Pernambuco, uma pessoa com experiência prática em ouvidoria e que, neste exato momento, já estou disponibilizando o telefone 8851-8117. Ligue, faça a sua pergunta, emita a sua opinião e nós já de cara já estamos agradecidos e estamos nos colocando à sua disposição para que o que você queira transmitir para a doutora Zélia chegue em mãos com o seu telefone para que haja de verdade uma resposta efetiva. Um outro amigo importante, um profissional de marketing, um profissional da administração e que tem um livro que já foi apresentado aqui nesse programa. O doutor e meu amigo Tarcísio Laureano com o seu livro Desenganche. Pedi a câmera aqui e olha, você que não conhece ainda o livro Desenganche, tenha certeza que não traz só novidades. Ele faz com que tenhamos também uma renovação de atitudes positivas, de reconhecimento até de paradigmas criados também ao longo da nossa existência e o livro Desenganche. É um livro ao mesmo tempo pessoal e empresarial que você necessita comprar, que você necessita conhecer e você precisa até convidar o próprio Tarcísio Laureano para uma palestra dentro da sua empresa falando a respeito desse título, que não é só muito sugestivo, é definitivo para que você renove as baterias das atitudes positivas dentro do negócio que você tenha. Desenganche. Imagina que isso é uma mensagem e ao mesmo tempo é uma ordem. Desenganche. O que é isso? Melhor para falar a respeito do livro Desenganche é o próprio autor, Tarcísio Laureano. Tarcísio, muito boa noite, muito prazer ter você aqui no programa Empresas e Negócios. Boa noite, Brian, um prazer estar com você. Boa noite, Antônio Farias. É uma honra também, uma alegria, prazer imenso estar aqui ao lado da nossa
amiga aí, doutora Zélia Martiniano Lins, que tem esse papel, essa missão, desse trabalho ao longo do tempo já com ouvidoria. E parabéns a você também pelo seu público. Eu gostaria aqui de dar um depoimento, que da última vez que eu estive aqui, a coisa de 8 meses, eu estive assim, por exemplo, na Bahia, muitos empresários da Bahia me encontraram comigo e falaram, o pessoal da Paraíba, do Rio Grande do Norte, sem falar, obviamente, aqui de Pernambuco, Alagoas, ou seja, eu recebi assim, eu fiquei surpreso com a abrangência e a penetração do seu programa, pelos feedbacks que eu tive. Eu quero parabenizar você e pelo conteúdo do seu programa. Obrigado em nome da equipe do programa. Doutora Zélia Martiniano, a senhora também é advogada? Advogada. Muito bem. Doutor Antônio Faria, também advogado. Eu só vou deixar aqui para começar esse embate. Vamos aproveitar todos os segundinhos da presença da doutora Zélia aqui, onde nós três estaremos de verdade bombardeando e fazendo com que a doutora Zélia mostre para você, telespectador, a importância da ouvidoria, e eu próprio já começo perguntando para ela o seguinte: ouvidoria pública ou privada? O que é importante na ouvidoria quando a autoridade ouve, escuta, vê o reclamo da população chegando em forma de documento até a mesa dele e dizendo que aquilo é uma reivindicação da população com relação àquela autoridade que muitas vezes acusamos de ineficientes, até de ineficientes corporativos, que tem uma ouvidoria que deveria ouvir e que deveria agir, porque a ouvidoria é, na verdade, simplesmente um elo entre os anseios do povo e a autoridade que é paga pelo próprio povo para que seja eficiente. Muito boa noite, doutora Zélia. Boa noite. É um momento assim bastante importante para mim, quando estou completando um ano como representante da Associação Brasileira de Ouvidores de Pernambuco, a seccional de Pernambuco. Nós trabalhamos em rede, com a rede de ouvidores do Estado, representando a ouvidoria pública, uma ouvidoria pública do Estado, a ouvidoria do Pronto-Socorro Cardiológico de Pernambuco e também a rede de ouvidores. A importância do ouvidor na instituição pública é exatamente uma ferramenta da maior relevância, porque através da ouvidoria o próprio gestor ele vai encontrar os subsídios para que ele tente amenizar e tente dar uma solução às dificuldades que são trazidas pela população. É uma postura atual diante de uma democracia, não é, que faz com que o cidadão tenha voz e tenha vez. Doutor Antônio Faria. Doutora, eu queria saber se você me explicar o papel institucional da ouvidoria e, mais que isso, eu quero saber se vocês têm um elo de ligação, já que é uma porta de recebimento de reclamos, também de sugestões e de elogios, mas também de reclamos, saber se vocês trabalham em conjunto com a corregedoria ou se algum reclamo que chega para a senhora que seja passível de se verificar um erro, uma corrupção, um crime, se isso vocês têm um elo com a corregedoria para a tomada de medidas, de investigações, etc. A partir do surgimento da ouvidoria, não é, que é exatamente essa ferramenta, a escuta do cidadão, é exatamente aonde as pessoas vão encontrar a forma de que seus reclamos cheguem até ao gestor maior. Cada ouvidoria tem as suas especificidades. Então, as ouvidorias de polícia, as ouvidorias públicas ligadas à questão de defesa do cidadão, né? Essas ouvidorias, elas têm a ver, estão ligadas diretamente às corregedorias. É lógico, porque a ouvidoria, ela não é resolvedoria. A ouvidoria é simplesmente
um canal de comunicação entre o cidadão, para que ele tenha vez, para que ele encontre soluções, respostas às suas denúncias, às suas reclamações, às improbidades que venham a acontecer dentro da instituição pública e que venham causar prejuízo ao cidadão. Doutora Zélia, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas acontece o seguinte, eu tenho ouvido muito falar a respeito da sociedade civil reunida, organizada e tudo mais. A sociedade civil organizada, quando ela reclama, quando ela faz com que os seus anseios sejam de verdade ouvidos, do outro lado, a gente tem um outro tipo de problema. A autoridade, sem autoridade, ineficiente, desprovida do sentimento maior de prestação de serviço à própria população, e aí esbarra a própria ouvidoria, isso é uma pergunta também, de não poder cobrar deste mau gestor uma solução para aqueles anseios que foram passados através da própria ouvidoria? A postura da ouvidoria é exatamente fazer com que esses gestores, entendeu, nós temos que forçar a instituição pública a encontrar uma solução e dar uma resposta. Isso não cria um problema para o próprio ouvidor, não, porque aquela autoridade, metida a autoridade ineficiente, que ganha muito, inclusive com o dinheiro do povo, o ouvidor fez o primeiro repasse das informações que tinha do próprio povo, ele não gostou. Vocês têm coragem, como ouvidor, de voltar e repetir para ele, dizendo que ele está sendo mau gestor? Foi muito boa essa colocação, porque exatamente por isso... Eu estou falando como povo. Não, mas eu estou dizendo exatamente como povo, para que ser ouvidor e ter um perfil de ouvidor, é preciso realmente ter coragem. E essa foi uma característica pela qual o meu gestor me colocou na posição que eu estou. Porque independe a categoria profissional ou a autoridade. O ouvidor, ele tem autonomia para se dirigir a qualquer escalão do governo e a indicar e a fomentar aquela ocorrência em qualquer situação para que se encontre um esclarecimento e para que seja resolvido da forma que venha a atender essa população que realmente tem o seu direito, seus direitos fundamentais garantidos. E por isso surgiu a ouvidoria na instituição pública, para que esses direitos sejam respeitados. Doutora, na forma prática, eu quero que a senhora explique aos telespectadores, até para ficar mais fácil do entendimento. No momento que a senhora, na qualidade de ouvidora, recebe um reclamo, a senhora vai repassar a autoridade hierarquicamente superior de quem está sendo reclamado, ou a senhora vai se dirigir ao reclamado pedindo providências pertinentes àquele caso? Muito boa pergunta também. O funcionamento da ouvidoria tem que respeitar a hierarquia. Então, se o reclamo é feito contra um profissional da instituição pública, esse profissional da instituição pública, se ele tiver um superior, nós vamos respeitar a hierarquia. Nós vamos passar essa manifestação, essa reclamação, ou essa sugestão, essa solicitação, nós vamos passar, dependendo da conotação e da dificuldade da ocorrência, nós vamos passar para o gestor, vamos dizer, o chefe dessa pessoa para a qual foi feita a indicação. Se foi uma reclamação, vamos dizer, nós temos, se for no caso de uma instituição de saúde pública, uma instituição de saúde, nós temos os chefias através da ouvidoria, e nós vamos pedir a interferência da chefia superior para que informe e que ele se justifique para que nós possamos dar uma resposta satisfatória, entendeu, ao manifestante, ao reclamante, no caso o paciente. Se for um caso de polícia, o ouvidor vai passar a informação
a quem for competente para responder, e assim sucessivamente. Se for uma questão de educação, o diretor da escola, a professora que causou o problema, e assim sucessivamente. Aqui com a doutora Zélia Galvão Martiniano Lins, com o doutor Tarcísio Laureano, autor do livro Desenganche, eu e o Antônio Faria, comandando o programa Empresas e Negócios. Nós vamos a um breve intervalo, voltamos daqui a pouco, falando a respeito de ouvidoria e num pinga-fogo daqueles para colocar a doutora Zélia dentro daquilo que nós conversamos e falamos todas as vezes aqui nesse programa. É fundamental que apontemos nomes de autoridades ineficientes que, mesmo sendo chamada a atenção pela ouvidoria, não só teimam, mas têm cargos políticos que lhes asseguram a ineficiência nos seus cargos e prejudicam não só o serviço público. E para que nós não fiquemos com a ouvidoria dentro e exclusivamente dentro do serviço público, vamos falar como você, telespectador, pode se dirigir a uma empresa qualquer que tenha lhe atendido mal ou que não tenha lhe prestado o serviço que você comprou e pagou por ele e saber como é que a ouvidoria pode lhe auxiliar a você próprio ter o seu direito preservado. Vamos a um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com o programa Empresas e Negócios. Voltamos com o programa Empresas e Negócios aqui pela TVI NET Recife, dizendo para você o seguinte: você quer dar flores a quem você ama? Pegue agora o telefone e ligue para 8822-3377, não importa a hora. Maria Jeane é a maior distribuidora de flores daqui do Recife. Dê flores a quem você ama. E se você vai casar no mês de maio, olha, a quantidade de flores que você necessita, você tem com Maria Jeane. Ninguém tem preço na distribuição de flores aqui em Recife como Maria Jeane. Ligue 8822-3377. Shinerai Moto é uma moto vendida em mais de 100 países. Shinerai Moto é vendida aqui em Recife na Star Motos, na Mascarenhas de Moraes ou no distribuidor Shinerai de Olinda. Não deixe de saber mais e melhor a respeito de um produto vendido em mais de 100 países. E a V Serviços, comemorando 20 anos de bons serviços prestados à construção pernambucana. Se o assunto é impermeabilização de fachada, revitalização, laudos periciais, o nome é AV Serviços, comemorando, como eu falei, 20 anos de bons serviços prestados. Muito bem, falamos a respeito de ouvidoria com a doutora Zélia Galvão Martiniano e mais Tarcísio Laureano, autor do livro Desenganche. Eu vou colocar duas questões junto com o meu companheiro Antônio Faria, para que você que está em casa saiba exatamente qual a posição do programa Empresas e Negócios. É fundamental que nós entendamos o seguinte: chega de nós falarmos com a instituição quando a instituição tem um comando e que esse comando é ineficiente, quando esse comando, não sabendo comandar, mantém-se no posto e, até certo ponto, blindado contra qualquer tipo de reclamo. Antônio falava no bloco anterior a respeito dessa blindagem e qual a ação da ouvidoria com relação a essa gente que ocupa cargos e que, na verdade, deveria ter vergonha na cara, sair da posição que está, dar oportunidade a profissionais de respeito, de nome, de carreira, que não fossem apadrinhados políticos, porque é uma podridão o que se vê de gente em cabides de emprego, gente que seria escória em qualquer outro lugar, mas que aqui ainda é tido como autoridade. A ouvidoria, e a doutora Zélia aqui representa, ela como diretora da Associação dos Ouvidores, tenha certeza de que ela representa os reclamos da população junto a esses ineficientes. E agora, para completar, eu vou pedir a ajuda do Antônio Faria, a empresa privada que burla o consumidor. Gente, inclusive, se você não sabe, pese o seu biscoito. O seu biscoito está lá, dizendo que tem 400 gramas. Mentira! Tem 380 gramas. Pese e você vai ver. E não adianta o povo ligar para o fabricante do biscoito, dizendo que só tem 380 gramas. A autoridade brasileira é tão venal, é tão corrupta, que ele pensa em multar, ele pensa em dinheiro, ele não pensa em educar. E a ouvidoria, se Deus quiser, será de verdade uma instituição de respeito a partir do momento que ela consiga
encampar a bandeira popular e fazer com que a reivindicação do povo chegue a essas autoridades ineficientes e que o reclamo dela seja de verdade, não só uma coisa de papelada administrativa e corporativa, mas eficaz, e que o povo conheça e reconheça a eficiência. Porque estamos cansados, por exemplo, na saúde, estamos falando de hospitais novos, enquanto hospitais velhos têm salões inteiros, sem equipamentos, sem médicos, sem cama, sem lençóis. E vamos fazer novos hospitais? Não seria mais justo equipar os que tem aí? Não seria mais justo pagar melhor ao médico que está aí? Eu não quero fazer carga contra o Estado, até porque eu não tenho nada. O governador do Estado é meu amigo. Não tenho nada contra o prefeito. Mas chega de gente ineficiente. E a ouvidoria poderia ser sim. No caso da bolacha creme cracker, que tem 380 gramas. E no caso da eficiência da autoridade pública, que também não respeita o público. E eu pediria que a ouvidoria fosse de verdade por todos os ouvidores que existem no estado de Pernambuco. Uma instituição respeitada pela população e que se servisse cada vez mais da própria ouvidoria, não, Antônio? Eu vou remeter, Brainer, duas perguntas aqui à doutora, pela importância, até pegando o seu gancho aí do que você já disse, que não precisa nada ser repetido. Já está muito claro o posicionamento. Doutora, eu queria saber, doutora, se existe um índice de retorno, de sucesso na resolução dos reclamos, se a ouvidoria tem esse levantamento do que realmente foi reclamado a ela e foi colocado para resolução às autoridades competentes, se existe um índice já mapeado pela própria ouvidoria e qual é a incursão que as ouvidorias vêm fazendo dentro da seara privada, se elas vêm fazendo alguma. Através da rede de ouvidores, nós temos uma pesquisa de satisfação, né? E todas as ouvidorias faz a sua estatística e apresenta o relatório de todos os reclamos com um percentual, e nós temos normalmente o percentual quase 100% de satisfação e de respostas satisfatórias ao cidadão. Porque assim não teria nenhum significado a ouvidoria se realmente a gente não tivesse condições de responder ao que a população procura, né, aos reclamos, às suas indignações, às suas insatisfações diante das ineficiências e diante das faltas que nós realmente temos que suprir na estrutura e em toda a rede, né, da administração pública. Então, doutora Zélia, desculpa, Antônio. Doutora Zélia é uma pessoa importantíssima para você que assiste o programa nesse exato momento. Mas, olha, eu falo como cidadão comum, um cidadão que observa, um cidadão que convive com personalidades, com autoridades e tudo mais. Mas um cidadão comum, por exemplo, eu vejo a polícia na rua para me sacar dinheiro, ou saber se os meus documentos estão ok, para saber se os cofres do Estado estão ok. Eu estou vendo cada dia mais, todo mundo, a autoridade é tão corrupta, é tão pequena, que ela acha que é pelo povo, é pelo bolso do brasileiro, que ele tem que educar. Ele não tem nenhuma ação efetiva de educação. E olha, nós estamos cansados, Antônio, de reclamar a mesma coisa, tá bem? E toda essa gente que está aí, não é que não tenha pessoas que mereçam aplauso, mereçam, inclusive com méritos, até de serem reconhecidos publicamente, mas é muito ruim nós falarmos a respeito de instituições, de sociedade, porque todos têm medo de apontar o dedo e dizer o nome do ineficiente, porque depois tem retaliação, o que é um absurdo. O calhorda apontado, esse ainda tem poderes de invocar outros ineficientes e fazer com que o que foi apontado contra a gestão dele ou contra a sua própria conduta, também, como funcionário, como gestor, ele se esconde e ainda persegue, o que é, na verdade, um absurdo. E seria muito bom. Nós seríamos um país, doutora Zélia, de primeiríssimo mundo,
se a ouvidoria fosse novamente, também, não só uma instituição reconhecida, mas novamente renovada para que o povo entenda que é um instrumento forte de reivindicação junto à autoridade, seja ele eficiente ou ineficiente. Exatamente isso que o senhor está colocando é um ponto fundamental para que a população conheça as ouvidorias e não tenham medo de procurar, de apontar, porque... Mas tem medo, o povo tem medo de apontar, porque se for o caso de bandido, doutora Zélia, ele tem medo que o bandido vai lá atrás. Mas nós vamos manter o sigilo. Na hora que eu sou testemunha e dou meu nome na polícia, a polícia fornece ao bandido. E é o advogado do bandido o meu endereço. E depois vem dizer que vai me dar proteção. Mas a ouvidoria garante o sigilo. Se a reclamação... A polícia não garante o sigilo. O advogado vai lá, entendeu? E consegue. Quem é que está fazendo a denúncia? É seu Alberto Braga, ele vai saber. Meu nome, meu endereço e tudo mais. E eu, dizendo que tem proteção policial, é mentira. Muitas vezes é absolutamente falha, funciona por 1, 2 dias, e o ladrão, ou alguém que queira fazer um mal, ele espera 30 dias e faz, e age. E aí sim, eu vou reclamar a quem? A ninguém. E se eu morro, a minha família estará desassistida, e estas autoridades que deveriam cuidar do cidadão, eles continuam tomando uísque, ganhando bem, desfilando em carros maravilhosos com ar-condicionado, e ainda tem as benesses de ter um motorista à sua disposição. A ouvidoria poderia, na verdade, ser não só como é, ou deveria ser, o elo entre o povo e a autoridade, mas também um fiscalizador cobrando o resultado daquilo que foi reivindicado. E é exatamente essa postura da ouvidoria, entendeu? E nós mantemos o sigilo daquela pessoa que venha fazer a sua denúncia. Ele tem o sigilo garantido, só que a questão da ouvidoria de polícia já tem se dado um grande empenho, inclusive a Secretaria de Defesa Social e as próprias delegacias têm sentido, na pele o impacto. Polícia, pelo amor de Deus, eu não quero aqui que um policial que esteja vendo o programa nesse momento imagine que estou fazendo carro. Quer ver uma coisa? Como é que a Compesa toma água mineral dentro da própria Compesa? Isso significa dizer que a Compesa não confia na água que ela serve à população? E o que a ouvidoria faz? A ouvidoria, se for feita a denúncia da qualidade... Não precisa fazer a denúncia não, doutora Zélia. É só a senhora ir na Compesa e ver que os funcionários da Compesa tomam água mineral. Deveriam tomar água da Compesa, atestando para a própria população a qualidade da água servida a nós mesmos. Infelizmente, nós sabemos que atualmente a nossa rede, né, de esgoto, água, é muito difícil a gente encontrar uma qualidade de água realmente que corresponda aos anseios da população. Porque, inclusive, a gente encontra até empresas que falsificam o teor do bujão da água que está sendo fornecido. O bujão de gás, inclusive, a grande quantidade de poços artesianos que existe, e talvez até a instituição da Compesa, aonde as pessoas estão bebendo essa água, pode não ser a água da rede. A senhora quer ver? O papel higiênico saiu de 40 metros para 30 metros. Agora todas as empresas estão reduzindo a quantidade do produto original. Todos eles. Basicamente agora todos eles inventaram de reduzir. Quem tinha 500 gramas voltou 400, quem era 400 está com 300 e assim por diante. E o que faz a ouvidoria? O que faz a OAB? O que faz a autoridade? O que faz com que todos nós tenhamos vergonha, muitas vezes, tá bem, de sermos brasileiros e medo de reclamar, porque não há paradeiro. Me parece que há uma endêmica corrupção, de tal forma que esses pontos de apoio existem e não se volta ao que era. A justificativa é de uma correção total. Eu vou dizer uma coisa para a senhora e para o meu amigo Tarcísio Laureano, para o doutor Antônio Faria. Gostaria muito, muito mesmo, que a ouvidoria seja o elo entre a população e por todos esses anseios. É inadmissível, olha, a quantidade de assalto naquela rua, naquela imediação, naquele bairro, é repetitivo.
O jornal publica, a televisão publica, a revista publica. Só quem não sabe disso é quem tem o dever de fazer com que naquele local seja pelo menos respeitado e não haja mais assaltos ali. Hoje, o bandido é o cidadão de bem. Se eu portar uma arma para me defender, eu sou bandido. Se eu tiver um outro tipo de posicionamento qualquer, as lombadas eletrônicas é um escárnio contra o cidadão comum. Porque, sim, pela quantidade de multa e pelo valor da multa atribuída, devia ter pelo menos uma cabine de um policial, porque quando eu reduzo a minha velocidade, eu estou passivo de ser assaltado também. E às 2 horas da madrugada, não, está fechado. Mas às 5 da tarde, às 9 da noite, por exemplo, em lugares ermos, onde se eu passar acima da velocidade, eu sou multado, e aí a autoridade ainda diz, olha, o meu departamento faturou não sei quanto. Devia ter vergonha por isso, tá bem? Mas ele acha que o faturamento dado é em nome do faturamento como dinheiro. E não, ele não lembra com relação à educação, Antônio. Ele não lembra dele como profissional, como autoridade, tá? Ou como gestor, para que dê uma providência, uma melhor cobertura ao cidadão. O cidadão está completamente desprevenido. Mas uma multa de R$900, tá bem? Naquilo ali. Outra, fazer com que lombadas eletrônicas sejam escondidas, para que apanhe de surpresa. Quer dizer, é uma vergonha de verdade. O programa Empresas e Negócios é bom por isso. Você ligue 88518117. Eu falo como cidadão comum e eu quero dizer para você o seguinte, o programa está aberto, venha para cá. Autoridades como a doutora Zélia, pelo trabalho que ela executa, eu conheço o trabalho dessa senhora e merece aplauso. Mas, veja só, vamos cobrar dela também, porque é pela ouvidoria que nós podemos chegar a essas autoridades que tanto a gente reclama e que não tem paradeiro, não tem final. E passa anos e não se resolve. Doutora Zélia, eu peço-lhe desculpas, mas fundamentalmente dizer para a senhora que o programa Empresas e Negócios vai continuar à sua disposição. O livro Desenganche podia ser adotado, inclusive, pelos ouvidores de Pernambuco. E exatamente o que eu gostaria de colocar. Então vamos lá. A ouvidoria convidar a população inteira. É exatamente um desenganche. Desenganche-se, não tenha medo, seja um herói, você, popular, é um herói. Portanto, não tenha medo de reclamar, não tenha medo de mostrar que você necessita ser respeitado em seus direitos. Se você precisar de um bom advogado, o doutor Antônio Faria está aqui do meu lado. Mas tenha certeza, não seja mais um covarde corporativo, porque nós já estamos cansados de corruptos corporativos, ineficientes corporativos, autoridades corporativas. Ah, está ruim, está bom, não está ruim aqui, porque está ruim na Paraíba, está ruim no Rio de Janeiro, está ruim em São Paulo. Isso não é só covardia, não, é justificar a ineficiência. Antônio, isto é, como diria Boris Casoy, uma vergonha. É verdade, Brainer. Esse problema institucional é generalizado, mas também temos poucos que tentam melhorar esse nosso dia a dia. Obviamente, com todas as dificuldades, com toda a burocracia, referente com as limitações de cada cargo, mas temos também bons profissionais envolvidos em todas as instâncias. Eu queria, por fim, apenas perguntar à doutora Zélia, repetir aquela pergunta de qual é a incursão de que tem a ouvidoria no ente privado e se ela tem alguma ingerência na ramificação privada. Não, eu não tenho ingerência na privada, entretanto, a instituição privada, ela prima exatamente o cliente em primeiro lugar. Nós tivemos um exemplo de ouvidora, Vera Jangrande, representante de uma grande rede de supermercado, eu poderia citar o nome? Pode. É o Pão de Açúcar, né? Ela foi um exemplo de ouvidoria no país, foi uma pessoa que conseguiu, através da ouvidoria, várias modificações e um atendimento de respeito ao cidadão. E então eu gostaria também de colocar que existe a lei e a lei deve ser cumprida. Nós temos o Código do Consumidor, nós temos o Código do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos ouvidorias em todas as instâncias. E todos esses ouvidores estão na ponta, respondendo pela gestão. E o gestor, normalmente,
tem na ouvidoria um ponto de apoio, porque através da ouvidoria, a maior fonte de informação de todas os acontecimentos na instituição pública. Doutor ou na Tarcísio instituição particular, diante do reclamo da população. Doutor Tarcísio Laureano, doutora Zélia Galvão Martiniano Lins, nós estamos honrados. Eu gostaria de tê-los aqui outra vez, tanto eu como o Antônio Faria, e a certeza de que continuaríamos a falar a respeito dos anseios populares. Eu desejo à senhora, a todos que participam da ouvidoria, fazer duas recomendações importantes. O livro Desenganche é um livro que está à sua disposição. Tarcísio, onde encontrá-lo? Rapidinho. O livro você encontra nas livrarias da cidade. Agora, em homenagem ao seu programa, e a doutora Zélia tomou uma iniciativa muito interessante, é que quem está assistindo o programa e entrar em contato com o e-mail da ABO, Associação Brasileira de Ouvidores, que o e-mail é abo.pe@hotmail.com. abo.pe@hotmail.com. Quem disser eu desejo ter o livro Desenganche, então a ABO mandará via e-mail para você. Ou seja, disser quero desenganchar, a ABO desengancha através do livro. Convido o doutor Tarcísio Laureano para a sua empresa para apresentar aos seus funcionários o livro Desenganche, e você tem a certeza que será uma palestra daquelas inesquecíveis. Tarcísio, obrigado pelo seu comparecimento. Obrigado, Brian. Obrigado, doutora Zélia, que prazer enorme ter a senhora aqui, e eu lamento a gente não ter mais tempo para nós continuarmos falando a respeito da ouvidoria. É muito complexa a questão da ouvidoria, mas eu gostaria de agradecer e, em nome da ABO, Associação Brasileira, a Seccional de Pernambuco, convidar todos os ouvidores para fazer sua inscrição, para fortalecer a categoria e mostrar que o cargo, que já está com um projeto no Congresso, que é o cargo de ouvidor, seja institucionalizado, e nós vamos lutar com a associação para que isso aconteça juntamente com a rede de ouvidores do Estado, porque o governador do Estado ele tem se empenhado e valorizado a categoria dos ouvidores de Pernambuco. Doutor, muito obrigado. Obrigado, Brainer. Foi muito importante esse nosso contato, no sentido de esclarecer e de também trazer, aproximar a ouvidoria dos telespectadores, principalmente daqueles que não sabiam a sua real função e utilidade, agora está sabendo da importância, e que isso sirva como uma melhoria, uma ferramenta de melhoria do serviço público. Bom, eu quero agradecer a você. Nós vamos para um outro bloco, já com outro assunto, mas dizendo que nós voltaremos a falar a respeito de ouvidoria pública e falando a respeito dos direitos da população, os direitos do cidadão com relação a fazer os seus reclamos e as suas reivindicações junto a autoridades e empresas privadas que também burlam o consumidor, burlam o direito e assim por diante. Até quando a gente fala mal aqui, não é com o intuito de chamar a atenção da população, mas de, pelo menos, tentar chamar a atenção de que nós precisamos educar, nós precisamos apontar, de não ter medo de reclamar, de não ter medo de apontar o ineficiente, ou o ladrão, ou o corrupto. É fundamental que você dê nomes, não esqueça isso, e esqueça essa história de instituição. Instituição existe como cabide de emprego muitas vezes. Se o ineficiente é aquele gestor, fale o nome dele, porque pode ser que num arrobo de consciência ele tome vergonha na cara e peça para ir para casa dormir com o pijama que ele merece. Vamos a um outro bloco daqui a pouquinho, aqui pela TVI Net Recife, e o programa Empresas e Negócios.